Esse tema é sempre muito polêmico e muito curioso, porque afinal de contas, vendas, captação de clientes não é arte, é técnica, é metodologia, mas é algo que ninguém ensina direito nas faculdades, principalmente se você é consultor ambiental, certamente você não teve uma disciplina de vendas e de captação ativa de clientes na sua graduação. Eu tenho absoluta certeza. Isso não importa se você seja biólogo, se você é engenheiro ambiental ou sanitarista ambiental, como eu, se você é geógrafo, engenheiro florestal, não interessa. Você certamente não aprendeu isso na faculdade. E o que a gente vai ver nessa aula aqui hoje é como que a inteligência artificial e especialmente como o Sabiá pode te ajudar a captar mais clientes. E eu não estou falando de uma captação indireta, eu não estou falando aqui de você colocar logo do Sabiá na sua proposta. Não, não é nada disso. Dentro do Sabiá, a gente tem um assistente, um agente especializado nesse tema. Especializado, aliás, em qualquer tema do âmbito da gestão empresarial. Afinal de contas, se você é consultor ambiental, seja você autônomo ou não, mas especialmente se você é autônomo, saiba, tendo ou não funcionários, você tem uma empresa. Tendo ou não colaboradores, você tem uma empresa. Tendo ou não CNPJ, sim, você também tem uma empresa. Talvez não regular ainda, mas você tem um negócio. E esse negócio precisa ser gerido da melhor forma possível. E vendas é um dos pilares importantes e fundamentais que causa muitas vezes aí uma angústia na galera justamente porque há uma dificuldade, há uma falta de conhecimento nesse tema, porque ele não está por aí ainda tão facinho, ainda mais na nossa área, né? Porque não existe uma publicação de um livro de vendas para consultoria ambiental. Não tem, vocês podem procurar aí, vocês não vão encontrar. Tá? Tem uma publicação muito legal que inclusive recomendo, que é a Bíblia da Consultoria. Só que ela fala em consultoria de uma maneira geral, não fala especialmente da consultoria ambiental. Mas é um livro muito bacana que eu recomendo todos vocês a lerem. Ou consultarem o que ele fala dentro aqui do Sabiá. E dentro aqui do Sabiá a gente tem um módulo que a gente vai ver agora, que é o módulo dentro aqui do chat Sabe Tudo. A gente tem o Sabe Tudo Empreendedor. E o Sabe Tudo Empreendedor, ele não tem esse nome à toa. Na verdade, assim, o que a gente tem dentro do Sabe Tudo Empreendedor? A gente tem, basicamente... E o mais incrível é que o Sabe Tudo Empreendedor, ele foi treinado com uma grande gama de materiais voltados à área do empreendedorismo, à área da gestão empresarial, mas muito mais do que isso. Por isso que ele é o ouro de verdade. Porque eu montei ele primeiro para mim. Por que eu montei ele primeiro para mim? Né? Porque justamente eu coloquei nele todos os meus materiais de estudo e de pesquisa em mentorias empresariais, que eu saí daqui do meu escritório, fui para São Paulo, sentei lá, fiz aquelas imersões que vocês devem receber às vezes alguns anúncios de alguns patrocinados por aí. Pois é, eu fui lá mais de uma vez, investi, paguei, eu peguei tudo isso, organizei todo esse material com mais livros, etc. E fiz primeiro esse agente para mim. Só que depois eu achei que não era justo ficar só para mim. Eu achei que essa era uma necessidade também da consultoria ambiental. E é por isso que a gente trouxe ele para dentro do Sabiá. E agora eu vou te explicar como é que ele pode te ajudar, então, a vender mais. Né? Como é que ele pode, então, te ajudar na captação de clientes. Bom, como que a gente pode usar aqui o Sabe Tudo Empreendedor? Existe uma série de formas que a gente poderia utilizar ele aqui agora. Como que a gente vai utilizar de fato, tá? Bom, quando você entra aqui nele, né, você até pode perguntar ali como você pode me ajudar. Eu sempre recomendo você fazer isso em qualquer agente que você utilize de inteligência artificial, porque essa é a forma que você tem de fazer com que a própria ferramenta te diga no que ela pode te ajudar. Ó, então, basicamente, aqui ela foi lá, processou, está dizendo que ele pode te ajudar com estratégia, gestão financeira, marketing, vendas, retenção, processos, liderança. E a gente vai atuar diretamente aqui em venda. Agora eu vou botar para ele o seguinte contexto.
Lembrem-se, tem algumas aulas aqui que a gente sempre fala, né, que todo bom prompt ele precisa ter um contexto, um comando, uma característica e um cuidado. Acontece que, na verdade, quando a gente está lidando com os nossos agentes aqui do Sabiá, que eles são treinados, a gente precisa dar um pouco menos de informação. Por quê? Porque a gente já treinou já o Sabiá para que ele entenda também que muitas vezes o prompt vai vir meio torto. E tudo bem, né? Porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar através do Sabiá, né? A gente, quando eu falo, né, o Sabiá nunca vai saber se ele vai te ensinar alguma coisa ou se ele vai executar alguma coisa para você. Por isso ele vai te fazer algumas perguntas, tá? Mas se você não quiser responder as perguntas, não tem problema, você pode dizer que ele pode seguir, tá? Nesse caso aqui, a gente vai primeiro dar uma leve contextualizada para ele, né? Eu quero então que ele primeiro entenda. Eu peguei aqui o caso de um aluno nosso, tá? Do Lucas Andrade. Eu falei o seguinte: entenda esse cenário primeiro, em seguida eu vou te fazer os pedidos. Então aqui a gente está dizendo que ele é um consultor ambiental, na verdade, né, especializado em licenciamento ambiental, avaliação de impactos, atende empreendedores de diferentes setores, tem uma abordagem enxuta, flexível, trabalha lado a lado do cliente. Aqui é um contexto geral desse profissional, desse consultor autônomo, tá? E agora, beleza, ele já entendeu, né? Ele compreendeu o cenário da consultoria ambiental, comentou um pouco do posicionamento. E agora eu estou dizendo então que eu preciso que ele elabore um processo de captação ativa focado em marmorarias em Itajaí. Essa nem seria a melhor maneira da gente trabalhar isso, tá? O ideal seria que a gente estabelecesse um ICP, um Ideal Customer Profile, que basicamente é o perfil do cliente ideal, mas a galera do corporativo gosta de dar esses nomezinhos, tá? O ideal seria que a gente estabelecesse isso e fosse do passo a passo. Mas eu quis trazer para essa aula algo mais óbvio, para que vocês possam explorar um pouco melhor essa técnica de usar o Sabe Tudo Empreendedor para isso. Agora eu estou dizendo que eu quero que ele estabeleça esse processo de captação ativa focado em marmorarias em Itajaí. Eu quero que ele estabeleça absolutamente tudo. Mas eu precisei dar um mínimo de informação. Estou dizendo para ele que são marmorarias que a gente quer trabalhar. Então a gente vai focar especificamente, ele vai me dizer então qual que é o passo a passo. E como que a gente deve se preparar. E olha que animal isso aqui. Então, ele já começa, então, né, dando um escopo geral do processo de captação. Definição do ICP, lembra que eu falei? Né, o perfil do cliente ideal, Ideal Customer Profile. Né? Segmentação regional, prospecção ativa, geração de contatos, abordagem inicial, qualificação, apresentação de proposta de valor, follow-up, negociação, fechamento e onboarding, métricas e monitoramento. Beleza. Definição do ICP. Então, aqui a gente já disse para ele que era marmorarias, né? Pequeno e médio porte, que atua na região de Itajaí, onde normalmente precisam de licenciamento ambiental para operação. Critérios: faturamento médio, porte, número de funcionários. Isso aqui seriam informações que a gente precisaria entender um pouco melhor. Bom, para prospecção ativa, como é que a gente vai utilizar aqui, então? Ferramentas como LinkedIn, Google Maps, estratégia de outbound, ou seja, contatos direto via telefone, WhatsApp, e-mail personalizado, mensagem inicial, foco em dor, necessidade do ambiente, né? Necessidade ambiental da marmoraria. Tá? Então, o diferencial do Lucas aqui é a entrega personalizada, uso de IA, redução de riscos e custos. Tá? Exemplo de script. Olá, sou fulano de tal, consultor especializado em atender marmorarias, trabalhando para facilitar a sua operação. Então aqui ele já trouxe uma ideia, já inclusive de script, que é uma dificuldade muito grande para alguns, né? Abordagem inicial: durante a conversa se identificar, diga o status inicial, atual, principais desafios, dores e o objetivo. Né? O objetivo é qualificar o potencial para venda consultiva. Tá? Então basicamente o que é? Primeiro entender a demanda, para depois então fazer essa venda mais consultiva, mais orientativa. E a apresentação da proposta de valor, follow-up, fechamento e onboard, e quais as métricas devem ser utilizadas. Tá? E aqui ele sugere, se quiser, podemos avançar para detalhar scripts completos, criar cronogramas de ações, estruturação de CRM ou outra etapa do processo. Sim, né? Vamos trabalhar nisso, vamos evoluir então. Detalhe melhor
todas as etapas do processo. Inclua na visita um diagnóstico inicial como uma isca. Captação de lead. Só que é importante aqui, o que eu estou dizendo aqui, né? Eu quero que ele detalhe melhor as etapas do processo, apresente todos os scripts, inclua uma visita diagnóstico inicial como uma isca para captação de lead. A ideia aqui é que agora ele me diga como que a gente vai fazer, como que vai ser realmente o passo a passo. Eu quero que ele apresente os scripts, ou seja, o que você vai ter que colocar no e-mail já para que você tenha uma ideia de fazer essa primeira captação. E incluir uma visita de diagnóstico. Só que essa visita de diagnóstico tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente é da área ambiental, galera. Então, assim, muitas vezes a gente quer ajudar, eu vou aí te fazer um diagnóstico para te identificar, etc, etc. Isso às vezes causa um medo, isso às vezes causa um receio, né? Então, aqui eu vou dizer, tome cuidado para que esse diagnóstico não assuste e não deixe com medo o empreendedor. Então percebam a facilidade que é a gente pegar um assistente como esse. E aí você vai dizer, mas o ChatGPT também faz isso. É verdade, o ChatGPT ele vai te ajudar bastante nisso. Mas por detrás aqui do Sabe Tudo Empreendedor, uma coisa interessante é que a gente colocou um batalhão de prompts e um batalhão de informações por detrás dele aqui, focados na nossa área. Então, o prompt lá por detrás dele, em algum momento ele está dizendo, olha, você vai ajudar consultores ambientais. E você tem aqui bibliografias que são afetas à consultoria ambiental. Então, além do material voltado dentro dessa área em específico, por detrás aqui do Sabe Tudo Empreendedor, também ele carrega, sabe aquele livro do Sanches, lá de impacto ambiental? Tudo que eu aprendi com aquele livro também está aqui. Então, ele consegue também, muitas vezes, cruzar essas informações que podem ser muito úteis. Vamos lá, então, ver como é que ele nos trouxe aqui. Então, aqui o processo de captação ativa para marmorarias em Itajaí, de maneira detalhada, definição do ICP e segmentação, né, o perfil do cliente ideal. Então, coletar a lista de marmorarias de Itajaí via associação comercial, pesquisa no Google Maps, base pública e comércio legal. Ou seja, onde é que esses caras estão? Ok. Filtrar por porte médio, pequeno, com foco em operação que demanda licenciamento ambiental. A ideia é que você tem, de alguma maneira, entender quem que precisa e quem que não precisa. E organizar os contatos em um CRM simples. CRM é um sistema para você guardar os seus clientes, porque né, quem não conhece muito bem ainda essa metodologia, o uso de CRMs, basicamente é isso, tá? Pode ser uma planilha, então você pode colocar ali o nome, telefone, e-mail, e à medida que você for crescendo um pouco mais, você vai aí automatizando isso e usando sistemas específicos. Em seguida, na fase de prospecção ativa, abordagem via telefone, WhatsApp e e-mail, né? Então aqui a ideia é o quê? Fazer uma conversa inicialmente. Vejam, não é sair por aí de moto, batendo de porta em porta, perguntando quem quer. Isso aí até em algum momento já funcionou. Isso aí ainda funciona? Funciona, mas você não consegue trabalhar em escala. Então, muitas vezes, se você vai fazer isso, bater de porta em porta, vai passar o mês inteiro fazendo isso. E talvez no último dia do mês você, de fato, consiga algum cliente. Então, a ideia é que a gente antecipe essa fase e qualifique o cliente de uma maneira que nos dê menos esforço e menos custo, né? Então, a ideia aqui é por e-mail, telefone, conversar, chamar atenção para o serviço, conseguir agendar uma visita de diagnóstico. Por quê? Porque se você consegue agendar uma visita de diagnóstico, basicamente o teu cliente já disse o primeiro sim para você, né? Basicamente já disse o primeiro sim. Infelizmente, no meio da nossa gravação agora, eu não vou cortar isso, eu vou deixar, porque a vida real funciona assim mesmo. Mas o vizinho começou a fazer obra aqui, né? E eu estou gravando à noite essa aula, né? São 8h30 da noite.
Aqui você está vendo aqui, então já tem um script. Olá, eu sou fulano de tal, consultor ambiental, atendo marmorarias. Nós oferecemos um diagnóstico ambiental simples, sem custo, para identificar pontos que podem gerar risco ou custos extras. Então, custos extras, olha que interessante aqui. Então, ele já traz aqui um gatilho para te blindar do medo. Opa, ele traz também uma abordagem por e-mail, caso você não consiga o contato telefônico. E aí sim, um ABC diagnóstico, que a ideia é criar valor, confiança, se é o momento de você ir bem apresentado, de falar uma linguagem clara, mas de tomar muito cuidado com a forma como você interage com o empreendedor. Tem que cuidar muitas vezes para não chegar lá parecendo, eu já cometi esses erros, parecendo lá o seu doutor, porque dependendo do empreendimento que você for visitar, pode ser que a pessoa que te atenda seja uma pessoa mais simples, porque ela começou ali no chão de fábrica e foi crescendo. Então tem uma maneira de você abordar ela um pouco diferente. Não adianta vir com juridiquês, nem com tecnês, porque ao invés de você se aproximar dela, você se afasta, tá? E aqui eu passo para o diagnóstico, então iniciar uma conversa descontraída, aplicar um checklist. Aqui a ideia é o quê? Tu conhecer melhor as necessidades dele. De repente ele já tem lá um cliente que atenda ele. Se ele já tiver um cliente, um consultor que atenda ele, esse é o momento de você perguntar por que esse consultor que atende ele gosta tanto. Ou tem alguma coisa que ele não gosta, que mesmo que vocês não fechem naquele momento inicial, isso fique para que você fique de aprendizado. Então a ideia é que você conheça a atividade dele e depois mande para ele um relatório simples. E hoje em dia, com o próprio Sabiá, se você descrever rapidamente ou até mesmo gravar um áudio, o Sabiá vai captar o teu áudio, vai transcrever ele e você pode, a partir disso, fazer esse diagnóstico. Bom, e o próximo passo aqui é a apresentação da proposta. O que é o ideal? O ideal é você conversar com ele primeiro, entender a necessidade dele. Não adianta levar a proposta aqui de cara. Então você entendeu? Captou? Bom, o próximo passo é você, de fato, apresentar essa proposta. Você vai marcar uma nova reunião com ele para apresentar uma proposta, se é que desse primeiro diagnóstico saiu ali alguma necessidade de uma proposta. E depois o follow-up e negociação, que follow-up também é o nome que eles gostam de botar aqui de maneira mais estrangeira, mais em inglês, tá tudo bem. Mas na verdade, a maneira, o momento em que você questiona, e aí, como é que tá? Vamos dar prosseguimento? Não vamos? Mas isso a partir do momento que fechou uma proposta. Muitas vezes você vai fazer esse trabalho e você não vai ter sequer uma proposta para fazer naquele momento. Mas a hora que surgir alguma necessidade, aí sim ele tende a te procurar. E o ideal é que nesse momento você continue nutrindo esse lead. Nutrindo como? Com informações, com algumas mensagens específicas da área dele, sabe? Com saiu uma normativa nova da ANM que versa sobre aquela determinada atividade. Manda para ele, vai nutrindo ele com essas informações. E aí ele traz aqui fechamento, onboarding, monitoramento e melhoria contínua. Ainda traz aqui um checklist. E a gente poderia agora explorar etapa por etapa. A gente poderia trabalhar etapa por etapa direitinho, questionando ele, até mesmo para que fosse possível aprender um pouco mais com o próprio sabe-tudo empreendedor. Mas a ideia dessa aula, basicamente, de maneira muito simples e muito sucinta, esse era o objetivo aqui mesmo. A ideia dessa aula é que você entenda que através do Sabiá é possível você estabelecer processos comerciais inteiros a partir do seu dia a dia, que você tem a possibilidade aqui de uma ferramenta que te auxilia nisso e como que você pode utilizar essa ferramenta. A gente trouxe aqui hoje só o tema de captação de clientes, captação ativa de clientes. A gente poderia trabalhar de fato na estruturação de um processo comercial, de fato na estruturação de um processo de marketing, numa captação outbound, enfim, teria uma série de coisas que a gente poderia tratar aqui, mas o objetivo dessa aula é simples. Como que a gente faz para captar esses clientes e como que o Sabiá pode te ajudar nisso, inclusive escrevendo o modelo de e-mail para você. Espero que essa aula do fundo do coração tenha te ajudado e
não se esqueça de deixar o joinha, de compartilhar essa aula com um colega seu da consultoria ambiental, porque sem dúvida eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar outras pessoas. Fique com Deus e até a próxima.